Lá vem o Marcos! E aí, beleza? Eu sou o Ramon e seja bem-vindo ao canal das Curiosidades, o seu canal de curiosidades aleatórias que geralmente fala sobre alguma coisa qualquer. E hoje é dia de falarmos sobre o estadozinho lá no extremo sul do Brasil, Rio Grande do Sul. Então, antes de começar, já deixa o like aí pela aquela moral e inscreva-se no canal para sempre ficar por dentro dos novos vídeos. E quero deixar aqui um agradecimento ao Lucas Valduga e ao Augusto Nóbrega, que eles me ajudaram bastante mesmo a fazer esse roteiro com algumas dicas e toques aí do que colocar e do que não colocar, tá ok? Então, sem mais enrolação, vamos nessa conhecer um pouco mais sobre a terra do Grêmio e do Internacional, da terra da gauchada, então vamos nessa! Com mais de 281 mil quilômetros quadrados, o estado do Rio Grande do Sul é o nono maior estado brasileiro e o sexto mais populoso, com quase 11,4 milhões de pessoas. Sua capital é a cidade de Porto Alegre, que com quase 1,5 milhão de habitantes é a 12ª maior cidade do país. Sua região metropolitana conta com mais de 4,3 milhões de habitantes. O estado é dividido em 7 regiões, possuindo ao todo 497 municípios. Suas maiores cidades, além da capital, são Caxias do Sul, Pelotas, Canoas, Santa Maria, Viamão e Novo Hamburgo, todas com população acima de 240 mil habitantes. Por 10 anos, o estado foi um país independente. De 1835 a 1845, o estado virou a República Rio-Grandense. Isso graças à Revolução Farroupilha. Até hoje, nas comemorações, além do hino brasileiro, o hino gaúcho também é cantado. E vale lembrar que durante a Revolução, nem todas as cidades eram a favor. Porto Alegre, por exemplo, ficou fiel ao Império e Pelotas ficou neutra, sem se envolver no conflito. E já que falei no assunto, o dia 20 de setembro é muito mais importante para os gaúchos do que o 7 de setembro. Essa é a data da independência da República Rio-Grandense lá em 1835. Nesse dia, as escolas promovem festas onde todos devem ir vestidos com a pilcha, a vestimenta cultural dos gaúchos que todos vocês conhecem. O estado é a 4ª maior economia do país, se destacando na indústria, comércio, agricultura, agropecuária, serviços e turismo. Em Caxias do Sul está o 2º maior polo metal mecânico do país. Os biomas do estado são Mata Atlântica e o Pampa, que cobre 65% do seu território. Existem algumas cidades com nome curioso por lá, entre elas podemos citar Tio Hugo, Passa 7, Anta Gorda, Não Me Toque, Travesseiro, Segredo, Feliz e Sério. O estado possui diversas atrações turísticas, mas as rotas que geralmente são procuradas por turistas são Missões, Gramado e Canela na Serra Gaúcha e as cidades de Bento Gonçalves e Garibaldi, onde fica lá o Vale dos Vinhedos. E falando no Vale dos Vinhedos, ele abrange os municípios de Bento Gonçalves, Garibaldi e também Monte Belo do Sul. A região é famosa pela produção de vinhos e espumantes. É lá onde estão algumas das vinícolas mais belas e famosas do país. E vale lembrar também que o estado é o maior produtor de vinho do Brasil. O estado guarda um patrimônio mundial, que são as ruínas da missão de São Miguel das Missões, que faz parte de uma das 7 missões jesuítas com os povos guaranis, que visavam convertê-los, ensiná-los a ler e escrever e ensinar também o ofício ou algumas técnicas de agricultura. Esses negócios assim. E já que estamos falando de atrativos turísticos, vale falar também dos cânions da região. Sem dúvida, eles são os mais belos do país. Alguns paredões chegam a mais de 700 metros de altitude. Os mais famosos deles são Itaimbezinho e Fortaleza, e uma coisa curiosa é que o alto dos cânions pertencem ao Rio Grande do Sul, já as partes baixas já pertencem ao estado de Santa Catarina. Esse é sem dúvida o lugar do estado que eu mais tenho vontade de conhecer. Há muito tempo eu planejo ir, mas nunca fui, então quem quiser convidar aí pra ir é só chamar, beleza? Gramado é uma das cidades mais visitadas do estado. Além de ser famosa pelo frio, também recebe muitos visitantes durante o Natal, um dos mais belos e famosos do país. E vale lembrar aqui também que as cidades mais frias estão em Santa Catarina, porém, as cidades com melhor estrutura para o turismo estão no Rio Grande do Sul. A região da Serra Gaúcha Catarinense é a área do país com maior incidência de neve. Falando nisso, a maior nevasca já registrada no país ocorreu em 1879, na cidade gaúcha de Vacaria. A neve caída acumulou quase 2 metros na superfície. Porém, não é somente na Serra Gaúcha que neva, vira e mexe cai uma nevezinha perdida ali em Porto Alegre. E continuando falando em clima, o estado não se encontra na zona tropical, mas sim na zona temperada, o que torna as estações bem definidas ao longo do ano, com neve e geada no inverno e aquele calorzão no verão. É o estado brasileiro com a maior incidência de tornados, isso
pelo fato de estar quase completo no corredor de tornados da América do Sul. 6 gaúchos já foram presidentes do Brasil: Hermes da Fonseca, Getúlio Vargas, João Goulart, Arthur da Costa e Silva, Emílio Médici e Ernesto Geisel. É o lugar onde se encontram as maiores jazidas de ametistas do planeta. O destaque vai para a cidade de Ametista do Sul, com todas as etapas de extração, beneficiamento e produção. Além disso, a cidade conta com uma beleza e uma singularidade arquitetônica única. Por lá também você deve conhecer os túneis que abrigam restaurantes e piscinas subterrâneas. Talvez seja o estado brasileiro com maior influência da cultura europeia. Isso pelo fato de ter sido colonizado por alemães, italianos, portugueses, ucranianos e diversos outros povos. Além disso, é um dos locais do Brasil em que mais se preserva a cultura e os costumes antigos. Em sua bandeira, o verde representa os pampas e a natureza da região. A cor vermelha simboliza as ideias dos revolucionários que marcaram a história do estado. Já a cor amarela representam as demais riquezas. Em seu brasão, há os lemas liberdade, igualdade e humanidade. Vale lembrar aqui também que a bandeira do estado só foi readotada em 1966, pois em 1936 Getúlio Vargas aboliu todas as bandeiras dos estados brasileiros, fazendo até uma queima de bandeiras lá na então capital da República, o Rio de Janeiro. Eu só tô falando isso porque eu não sabia dessa passagem da nossa história, então se você também não sabia assim como eu, foi isso aí que aconteceu. A gente ficou sem bandeira por um tempo, sem bandeira de estado. A primeira pessoa do mundo a usar transmissão de rádio sem fio foi o padre gaúcho Lendel de Moura. Infelizmente, como o Brasil ainda era muito atrasado, o padre acabou sendo taxado de louco e bruxo, tendo seu laboratório destruído pela população de Campinas, lá em São Paulo. Conseguiu a patente nos Estados Unidos, mas no Brasil não conseguiu. Porém, todo o reconhecimento da transmissão de rádio sem fio foi para o italiano Marconi. A primeira companhia aérea do país foi a gaúcha Varig, Viação Aérea Rio Grandense, que foi fundada em 1927 e é sem dúvida uma das companhias aéreas que mais deixaram saudades. Com a operação encerrada em 2006, seu serviço de bordo já foi considerado o melhor do mundo. Algumas gírias utilizadas no estado são caius buteado bolso, arriar, mongolão, peixada, esgualepado, gringo, tri, bagal, baita, baguelete. E por último, duas últimas famosas, o ba, que provém certamente de barbaridade e pode ser usada para dar ênfase a qualquer tipo de frase. E também o che, que geralmente se usa no início ou fim da frase e a função dela é somente iniciar ou terminar uma frase, pois ela não tem sentido nenhum. Por lá, o pão francês é cacetinho, a tangerina é bergamota, o brigadeiro é negrinho, dinheiro é pila, cachorro é guaipeca, esposa é prenda, chavecar é trovar e por aí vai. Uma das marcas do estado, sem dúvida, é o churrasco, que talvez seja o melhor do país. É comum fazer o costelão na brasa ao som das músicas gaúchas por lá. A maior laguna da América do Sul fica por lá. A Lagoa dos Patos possui um comprimento de 265 km e uma largura máxima de 60. Porém, o seu ponto mais profundo mede apenas 7 metros. Sua área é tão grande que é quase do tamanho do Líbano. 2 pedaços do seu território são reivindicados pelo Uruguai: a ilha brasileira e o Rincão das Artigas. É uma das melhores regiões do mundo para se encontrar fósseis de dinossauros em bom estado de conservação. Na região da Paleorrota, no centro do estado, já foi encontrado um dos dinossauros mais antigos do mundo, com mais de 230 milhões de anos. Algumas das quedas d'água mais belas do estado são a Cachoeira do Caracol, em Canela, a Cachoeira das Andorinhas, em Cambará do Sul, e o Salto de Yucamã, na divisa com a Argentina. E essa é a maior queda d'água longitudinal do mundo. A cidade de Pelotas é a cidade do Rio Grande do Sul com a maior fama de ter gays, mas isso é por um fator histórico, pois lá no século XIX os fazendeiros ricos enviavam os filhos para estudar na Europa. Porém, quando voltavam, chegavam mais arrumadinhos e cordiais e educados, bem diferente da população rústica do local. Aí acabou ganhando essa fama e sendo zoada pelas outras cidades. Bom, e o Rio Grande do Sul é isso, é a terra do povo que conversa brigando, onde o Marcos desce a curva e o Gugu Gaiteiro ensina a técnica milenar do cepo de madeira. Bom, e esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like aí pra dar aquela moral e inscreva-se no canal para sempre ficar por dentro dos novos vídeos. Então, nos vemos semana que vem, até a próxima, valeu e é nóis. Fui!